A história começa dentro de uma tumba devastada. Sou Ju-hong é o único ainda de pé, cercado pelos companheiros que caíram durante a missão. Diante dele surge uma serpente monstruosa, que avança sem dar espaço para a fuga. Ju-hong tenta escapar, mas logo percebe que terá que lutar. Sua espada não consegue atravessar as presas da criatura. Então ele usa a parede para ganhar impulso e prepara um golpe mais poderoso. A energia se concentra na lâmina, porém a serpente reage antes e o joga longe, deixando seu corpo em estado crítico. Mesmo assim, Ju-hong insiste. Quando completa a técnica, sua espada brilha e ele ataca a cabeça do monstro com tudo. A lâmina se parte e ele acaba completamente dominado. Sem conseguir se mover, percebe que sua vida está chegando ao limite. Nesse momento, sua raiva se volta para Kwon Tae-jun. Ju-hong se lembra dele dizendo que aquela missão precisava ser concluída a qualquer custo e prometendo recompensá-lo depois. Ainda assim, se recusa a aceitar aquele fim e jura que vai acertar as contas com Tae-jun. Quando a serpente se aproxima novamente, o tempo simplesmente para. Uma voz feminina surge reclamando que Ju-hong está fazendo barulho demais. A voz se surpreende ao notar que ele consegue ouvi-la, mas Ju-hong diz que aquela não é a primeira relíquia falante que encontra, e manda a misteriosa presença afastar a serpente. A voz ri e pergunta se ele realmente acredita que conseguiria sair dali mesmo sem o monstro. Só então Ju-hong percebe a gravidade dos ferimentos. Seu corpo foi destruído da cintura para baixo, e ele mal deveria continuar consciente. A entidade afirma que eliminar a serpente não mudaria nada, porque ele já está no limite. Ela comenta que Ju-hyun possui um talento excepcional, mas nasceu em uma época que nunca permitiu que mostrasse todo o seu potencial. Depois de passar anos sendo usado, acabaria ali sem provar do que realmente era capaz. Isso desperta toda a raiva dele. Ju-hyun afirma que aquela criatura não sabe nada sobre sua vida. Ele não escolheu viver daquele jeito. Suportou tudo por causa de Kwon Tae-jun, e se receber mais uma oportunidade, vai conseguir sua revanche. A determinação dele chama a atenção da voz. Uma luz toma a tumba e Ju-hyun finalmente vê um corvo misterioso. A criatura diz que seria um desperdício deixá-lo desaparecer ali e decide lhe dar uma nova chance. Antes que ele consiga entender, o corvo ordena que conquiste o trono do verdadeiro rei. Uma claridade intensa envolve seu corpo. Ju-hyun sente uma dor enorme, mas percebe que algo está sendo restaurado. Quando abre os olhos, tenta entender quem era aquele corvo e o que significava a história do verdadeiro rei. Então olha para baixo e fica sem reação. Suas pernas estão intactas. A surpresa aumenta quando percebe várias pessoas encarando-o. Uma mulher irritada começa a reclamar e pede que os policiais façam alguma coisa. Ju-hong olha ao redor e finalmente entende onde está: uma delegacia. Um policial pergunta seu nome enquanto ele tenta organizar as memórias. Por alguns segundos, pensa que tudo dentro da tumba talvez tenha sido um sonho. Nesse momento, fogos começam a estourar do lado de fora. É a virada do ano, e o policial comenta que 2025 já começou dando trabalho. Ju-hong congela. Para ele, 2025 aconteceu 15 anos atrás. Aos poucos, tudo se encaixa. O corvo não apenas salvou sua vida. Ju-hong realmente voltou 15 anos no tempo. E a data não poderia ser melhor. Era o começo de 2025, antes de as relíquias mudarem o mundo. Ninguém ainda conhecia o verdadeiro valor delas, onde apareceriam ou quais poderes poderiam conceder. Em sua vida anterior, houve uma disputa gigantesca por essas relíquias. Agora, apenas Ju-hyun sabe o que está prestes a acontecer. Ele sorri ao perceber a vantagem. Durante 15 anos, aprendeu sobre tumbas e relíquias. Se agir antes de todos, poderá conseguir para si os tesouros que um dia foram disputados pelas maiores organizações. A mulher da delegacia interrompe seus pensamentos. Jo-hyun reconhece o garoto ao lado dela e se lembra daquele dia. O rapaz havia provocado uma briga. Jo-hyun o empurrou e acabou sendo levado para a polícia. Na primeira vez, a família exigiu uma indenização absurda, e sem dinheiro, ele precisou se humilhar para reduzir o valor. Mas agora, tudo é diferente. Quando a mulher tenta acertá-lo, seu corpo reage sozinho e segura o movimento. O garoto avança novamente, mas Jo-hyun o derruba em um único movimento. Nesse instante, percebe algo ainda mais importante. Seu corpo está muito mais leve do que deveria. A doença causada pelas relíquias ainda não apareceu. E mesmo tendo voltado 15 anos no tempo, seus reflexos, experiência e técnicas de combate continuam intactos. Jo-hyun entende então o tamanho da oportunidade que recebeu. Ele voltou ao passado antes da grande corrida pelas relíquias, carregando todo o conhecimento e as habilidades que levou anos para conquistar. Depois da confusão na delegacia, Jo-hyun acaba colocado em uma cela. Mesmo assim, não demonstra preocupação. Para ele, aquilo perdeu a importância, porque sabe o que está prestes a acontecer com o mundo. Em 2025, enormes terremotos começariam a atingir vários países. Depois deles,
tumbas surgiriam por toda parte, trazendo relíquias ligadas a lendas e histórias conhecidas pela humanidade. Esses objetos concederiam habilidades extraordinárias aos seus donos. Joe Hon encontrou a relíquia do arqueólogo. Graças a ela, ganhou capacidades especiais para localizar, analisar e explorar tumbas. Mas o surgimento das relíquias logo chamou a atenção de organizações. Ele se lembra de pessoas sendo impedidas de entrar em uma tumba porque a TKBM havia assumido os direitos de escavação. Por trás da empresa estava Kwon Tae-jun, que usou dinheiro e influência para controlar explorações. As habilidades de Joe Hon chamaram a atenção da TKBM. Tae-jun o recrutou, e ele passou anos realizando trabalhos perigosos, entrando em áreas proibidas, investigando tumbas e recuperando relíquias, enquanto o presidente ficava com os maiores benefícios. Sua reputação também foi destruída. Outros exploradores passaram a tratá-lo como alguém que só existia por servir a TKBM. Ju-hon suportou cada humilhação, mas no fim, todo esse esforço terminou naquela tumba diante da serpente. Agora, ele pode fazer diferente. Ainda na cela, Ju-hon pensa que manter suas técnicas de combate é uma enorme vantagem, mas isso não basta. Se pretende dominar a futura corrida pelas relíquias, precisa se preparar antes de todos. De repente, palavras estranhas aparecem diante de seus olhos. A tela o identifica como Tomb Raider Sou Ju-hon e ainda o provoca, dizendo que ele é um ladrão de tumbas incapaz até de usar uma pá direito. Logo surge uma nova informação. Seu primeiro poder é a habilidade básica Spy, capaz de detectar tudo em um raio de aproximadamente 1 metro. Ju-hon aparece uma missão: despertar 4 habilidades escondidas para se tornar um Tomb Raider completo. Um guarda manda Ju-hon parar de falar sozinho, confirmando que ninguém além dele consegue ver aquelas janelas. Ao testar a habilidade, tudo dentro daquele pequeno alcance se torna claro. Ju-hon reconhece o poder. Era uma capacidade que possuía graças à relíquia do arqueólogo em sua vida anterior. Só que a relíquia não está mais com ele. Isso significa que, apesar de ter voltado ao passado sem seus antigos artefatos, algumas habilidades continuam em seu corpo. O sistema mostra que ele já possui uma das 4 necessárias, deixando outros 3 poderes para serem despertados. Mesmo animado, Ju-hon continua desconfiado. Relíquias não ajudam humanos sem algum interesse por trás. Alguém chega para tirá-lo da cela. É Jang-woo, um detetive que cuidava de Ju-hon quando ele não tinha ninguém em quem confiar. Ele explica que o garoto da confusão já havia causado outros problemas e garante que resolverá a situação. No caminho para casa, Jong-won pergunta se Jang-woo ouviu falar de pessoas possuídas ou casos envolvendo poderes estranhos. O detetive acha a pergunta absurda e brinca dizendo que sua esposa deve ter superpoderes, porque sempre encontra tudo que ele tenta esconder. A resposta é suficiente. Os usuários de relíquias ainda não apareceram. Algumas tumbas podem já estar surgindo discretamente, mas ninguém entende o que elas representam. Esse é o momento perfeito para agir. O problema é dinheiro. Muitas das primeiras relíquias importantes apareceram na Europa e nas Américas, então Jong-won precisará viajar. A oportunidade surge quando ele encontra antigos conhecidos ligados a Park, um ex-integrante de gangue que agora atua como comerciante de arte e administra uma pequena galeria com a irmã mais velha, Kang-ju. No passado, Jong-won trabalhou para eles por quase nada e suportou humilhações constantes. Só que aquele Jong-won ficou para trás. Quando um dos homens tenta acertá-lo, ele responde com um único golpe e o derruba. Ele anuncia que está deixando o trabalho e exige tudo o que ainda lhe devem. Os homens não levam a mudança a sério e partem para cima dele juntos. Jo-heon usa os 15 anos de experiência acumulada para derrubá-los. Só então percebe um problema. Sua mente conhece todas aquelas técnicas, mas seu corpo voltou a ser jovem e não possui o mesmo condicionamento do futuro. Se prolongar demais a luta, seus músculos não vão acompanhar. Park, furioso, puxa uma faca. Jo-heon percebe imediatamente que aquela não é uma arma comum, é uma relíquia. Ele se surpreende ao ver alguém como Park possuindo um objeto tão raro tão cedo, mas lembra que algumas relíquias conseguem escapar das tumbas e se esconder entre humanos. Park avança tentando acertá-lo várias vezes, mas Jo-heon desvia de todos os ataques. Em vez de ficar preocupado, ele sorri. Antes mesmo de começar sua busca pelas grandes tumbas, sua primeira relíquia acaba de aparecer bem diante dele.